Vamos continuar aqui agora com o nosso momento de louvor. Eu queria antes só dar um pequeno recado. O pastor Roger está recebendo aqui algumas mensagens que algumas pessoas não estão baixando o aplicativo 7Me, mas não estão conseguindo trabalhar com ele ou não está funcionando corretamente. Se você quiser, você pode mandar uma mensagem aí pela própria página do Face. O pastor depois também ele pode dar essa assessoria, mas antes disso também, você também tem no próprio aplicativo ali a parte de ajuda, que você pode também mandar a mensagem qual é o erro, você também pode fazer isso. Mas eu queria avisar uma coisa também para você. Hoje, às 3 horas, nós teremos aqui o nosso drive-thru espiritual, certo? Então, nós começaremos às 3 e ele vai até às 17 horas. Então, você pode também passar aqui. Se você puder deixar uma doação, traga também alimentos. Tem muitas pessoas, não só da nossa comunidade, mas também aqui da nossa região mesmo, que estão precisando de ajuda, de um alimento. Então, passe aqui na frente, venha aqui, deixe esses alimentos, a sua doação, e também traga no envelope ali o seu dinheiro, o seu dízimo, as suas ofertas, as suas doações, tá? Para que você também consiga fazer esse louvor a Deus, e não só para isso também, porque a igreja também precisa desses recursos para avançar a sua obra e o seu evangelho. Então, traga também os seus dízimos, as suas ofertas, nesse drive-thru espiritual que nós teremos a partir das 15 horas, indo até as 17, e daí em diante às 17h30 começaremos com o louvor do Trilhas, a live do Trilhas, tá? Então, agora esse é o momento onde você tem essa oportunidade através do 7Me de devolver o seu dízimo, de dar a sua oferta. E nós vamos cantar juntos aqui, eu, Júlia, Israel, nós cantaremos um hino que se chama Sonda-me. É um hino que você conhece bastante, a Aline Barros, na voz dela, já cantou várias vezes, você já ouviu também a gente cantar aqui. Então, chame agora a sua família, seu marido, seus filhos, reúna-os, que agora o pastor Roger vai iniciar a mensagem principal, o nosso culto divino. Então agora é o momento de você, através do 7Me, devolver os seus recursos, louvar a Deus com os seus recursos, com as bênçãos que Ele derrama sobre a sua vida. E nós vamos agora louvar aqui, eu, Júlia e Israel, juntamente com você na sua casa. Cante com a gente. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Cante com a gente. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Peça a Ele que te use. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Do início, sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me como um farol que brilha à noite,
noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Declare: sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Cante com a gente. Enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Diga mais uma vez: sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Diga a última vez: sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Pastor Roger Menezes. Uma alegria muito grande estar participando com cada um de vocês nesse momento de adoração ao nosso Deus, o Deus poderoso. Quero estender o meu abraço especial a cada amigo que tem acompanhado a nossa página no Facebook e em outros canais de transmissão da igreja. Quero estender também um abraço especial a todos os nossos irmãos da Igreja Adventista aqui Central de Santo André. Um abraço especial aos nossos irmãos da Igreja de Príncipe de Gales. E a cada semana nós estamos sabendo e tendo o feedback, o contato de pessoas que pertencem à grande família da Igreja Adventista ao redor de todo o mundo. Então, nosso abraço especial a vocês, e como mencionei também, a você que, quem sabe, não pertence à Igreja Adventista, mas é um amigo, alguém que tem sede da palavra de Deus, que tem participado conosco das nossas lives, sempre aos sábados, sempre também aos domingos, às 19 horas. Às terças-feiras, a nossa classe bíblica especial que temos, às 20 horas, aos cultos de oração, quarta-feira, que sempre acontece às 19h30, e hoje, de maneira especial, eu quero aproveitar, antes de abrir a Bíblia, para começarmos esse estudo, dizer que hoje a juventude da igreja estará celebrando a oportunidade que Deus nos deu de, mesmo em meio à pandemia, a tantas adversidades, temos uma galera jovem, motivada, trabalhando, servindo ao Senhor, e nós teremos um culto de adoração, isso mesmo, um culto de adoração,
que vai ser transmitido por essa página no Facebook. Também você poderá entrar direto na página do Trilhas, seja pelo canal do Facebook ou também no canal do YouTube. Será uma grande transmissão hoje, às 17h30, a nossa celebração no Trilhas. Teremos ali como tema principal, infectados pelo Evangelho. Você vai saber muita coisa linda que Deus tem feito através dos seus filhos aqui na nossa região, especialmente através da juventude. Venha participar conosco, vai ser um momento muito especial. Então a adoração está sendo feita agora através do tempo que estamos dedicando ao Senhor, dos recursos, da nossa entrega, da nossa vida, mas continua também à tarde, às 17h30, você é nosso convidado. Feche os seus olhos, vamos conversar com Deus e vamos dar início então ao tema desta manhã que tem por título Na Mira do Inimigo. É um tema muito forte. Eu quero que você, nesse momento, esteja preparado, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Pode ser que alguma coisa aconteça para impedir que você assista essa mensagem. Então, eu quero pedir para você uma coisa. Se você puder agora, aproveite para compartilhar o link dessa transmissão com outras pessoas, porque o tema é um tema muito forte. E pode ser que o inimigo tente atrapalhar o que nós vamos aqui expor, mas Deus está conosco, Deus é maior, Deus é poderoso e Ele vai nos dar a vitória. Tá bom? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nesse momento nós vamos abrir a Tua palavra, nós vamos estudá-la. O tema desta manhã é um tema muito forte. Um tema que tem por objetivo preparar, sacudir o seu povo, para que possamos, no grande dia da manifestação de Cristo Jesus, estarmos em pé, para recebermos de Jesus a coroa da vitória. Portanto, ó Pai, esteja com cada adorador. Infelizmente nós não podemos estar reunidos juntos aqui na sua casa, mas nós estamos agora fazendo da nossa casa, do ambiente em que nós estamos, a tua casa de adoração. Momento de estarmos agrupados, reunidos como uma família para te adorar, para exaltar o teu nome, para nos alegrarmos na beleza da tua santidade. Nos colocamos sobre os teus cuidados, que a tua mente poderosa, divina, esteja conectada com a nossa mente, que o Espírito Santo possa romper qualquer barreira para que a mensagem alcance o nosso coração, transforme os nossos sentimentos e também fale a nossa razão. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu estava outro dia pesquisando sobre as principais estratégias de guerra que temos vivenciado nos conflitos, especialmente no tocante à guerra contra o terrorismo. E uma atividade especial tem sido desenvolvida pelo exército americano, basicamente pelos exércitos do eixo ocidental, que nada mais é do que a utilização de snipers. Um sniper, ele é um atirador de elite, e ele tem a capacidade de fazer algo que um soldado comum não consegue. Ele consegue, através do preparo de cálculo, de distância, de vento, de uma série de fatores que podem interferir num disparo, ele consegue atingir velocidades praticamente, ou distâncias, melhor dizendo, praticamente inimagináveis. E eles têm sido usados para identificar, marcar com o alvo e eliminar inimigos. Eu estou aqui dizendo, por exemplo, de um ranking que foi levantado dos tiros letais mais distantes feitos até hoje na história da humanidade. E eu quero destacar que a primeira pessoa aqui é um sniper canadense. Nós não temos aqui o nome dele, porque o governo preservou a identidade dele, mas no Iraque ele conseguiu dar um tiro em que a bala viajou nada mais, nada menos do que 10 segundos. 10 segundos. Em termos de tiro é muito. E ele alcançou a sua vítima nada mais, nada menos do que a 3,5 km de distância. Já pensou? Ele colocou a arma ali, olhou a pessoa que ele queria abater, do Estado Islâmico, e ele deu um tiro. E aquele tiro percorreu a distância de 3,5 km e conseguiu de maneira precisa abater o inimigo. Nós temos um outro sniper, Craig Harrison, da Grã-Bretanha, que até então era o recordista, que conseguiu dar um tiro que foi fatal na distância de 2 km 475 metros. Um outro sniper, Rob Fullergan, do Canadá, também a 2 km 430. Um outro sniper,
Aaron Perry, também do Canadá, lá no Afeganistão, uma distância de 2 quilômetros, 310 metros, até que a bala atingisse e matasse o inimigo. E um outro sniper, Brian Kramer, dos Estados Unidos, que no Iraque também deu um tiro, e esse tiro percorreu a distância de 2 quilômetros e 300 metros. Você percebe que a pessoa que está sendo mirada no processo, ela nem imagina. Tenta imaginar, se situar onde você está assistindo agora a transmissão. 3,5 km é muita distância. E você está tranquilo ali na janela e de repente, sem que pudesse ter qualquer tipo de mecanismo de defesa ou de reação, a bala atravessa o seu corpo. Agora, se é assustador saber que alguém pode te matar a mais de 3 quilômetros de distância, ainda mais assustador do que isso, é saber que nós podemos ser vítimas de alguém que tem nos colocado na mira. E por isso o título Na Mira do Inimigo. Existe alguém que é muito mais poderoso do que você. Um ser espiritual que tem apontado a sua mira. Ele tem intensificado e preparado um ataque. E esse ataque, ele não é direcionado a todos de maneira aleatória. Ele tem colocado na sua planilha de raio de ação pessoas com as quais ele se preocupa e mobiliza o exército do inferno para destruir. Isso não é de agora, é uma atividade constante desde que há o grande conflito na história. Mas nesses dias em que nós estamos vivendo, nos últimos dias da história, Satanás está atacando um grupo especial. E esse grupo de pessoas que tem sido vítima da mira e do ataque do inimigo, inclui você e inclui a mim. Eu quero, nesse momento, convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro da primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. A palavra de Deus, e você pode, nesse momento, abrir na sua casa, você tem um tempo para, quem sabe, localizar a Bíblia e abri-la. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 6, diz assim a palavra de Deus. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais a estes estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha que interessante. Aqui nós encontramos Pedro, o apóstolo Pedro, dizendo de maneira categórica que nós precisamos nos humilhar, precisamos nos colocar nas mãos de Deus, porque nós estamos no meio de uma batalha. E esse Deus, ele sabe que nós estamos enfrentando uma batalha, e esse Deus está cuidando de nós. E a palavra de Deus diz que esse Deus poderoso, esse Deus criador dos céus e da terra, é um Deus que está disposto a comprar essa briga por você. Mas, ao mesmo tempo que ele apresenta essa verdade da presença de Deus, ele apresenta a verdade do conflito. E no tocante à verdade do conflito, a palavra de Deus diz que Satanás está investindo, ele como um leão, está rugindo, cercando as vítimas. Outro dia eu estava assistindo um canal que tem por temática análise de cenas da natureza, e eu pude observar atentamente, porque eu sabia que haveria conexão com o que eu iria falar, atentamente a estratégia empregada pelo leão. O leão, ele não vai de maneira afoita e ataca a vítima. Ele vai espreitando a vítima, ele vai se esgueirando por entre a vegetação, e quando ele percebe que a distância está adequada, quando ele percebe que a possibilidade do bote será certeira, aí sim ele dispara e desfere o golpe fatal. De igual forma, nós percebemos que Satanás, ele tem, de certa forma, paciência para esperar o tempo certo para atacar. E quem está falando isso é alguém que foi vítima do ataque do inimigo, Pedro. E eu quero destacar que em momentos especiais da história, Satanás intensifica o ataque ao povo de Deus. Um momento em que ele atacou demais a igreja foi no início, na constituição, na
consolidação da igreja aqui na terra, quando os apóstolos se levantaram para expandir e implementar o reino de Deus. Nos momentos iniciais da igreja, quando você lê o registro de Atos, quando você estuda a história, você percebe que Satanás atacou demais a igreja. A perseguição era emocional, a perseguição era física, a perseguição era espiritual, através de engano. Mas nós estamos vivendo no momento da história em que os ataques de Satanás serão ainda mais intensos. Os momentos em que nós estamos vivendo apresentam diante dos nossos olhos um cenário caótico e terrível, de caos no contexto social, de enfermidades, de ebulição política, de incertezas e instabilidade, de crise moral e espiritual, mas, juntamente com isso, o cenário que a palavra de Deus nos apresenta é um cenário de ataque direto ao povo de Deus. E não se engane, você está no radar do inimigo. Se você tem buscado a presença de Deus, se nesses tempos de crise você tem orado, você tem buscado consagrar a sua vida, você está no radar do inimigo. O apóstolo Pedro foi escolhido por Deus, foi escolhido por Jesus para fazer parte de um momento crucial na história, que foi a consolidação da igreja. Perceba que Jesus, ele poderia ter escolhido muitas pessoas. E nós temos aqui um grupo que a Bíblia relata de 70 que eram próximos de Jesus. Você tem um outro grupo que é apresentado de 500, mas entre todos esses havia um grupo especial, era a tropa de elite de Jesus. Eram 12. E Jesus não hesitou em escolher Pedro, porque Pedro tinha um potencial muito grande. Pedro, ele era um homem que, por mais que tivesse debilidades na sua personalidade, tivesse fraquezas, ele tinha um potencial enorme para ser usado como instrumento por Jesus. E então nós vemos o chamado de Jesus a Pedro lá em Mateus capítulo 4. Leia comigo, Mateus capítulo 4. Eu quero fazer um paralelo a partir de agora da vida de Pedro, do chamado e do ataque que Pedro sofreu, com o que está acontecendo com a igreja nos nossos dias e o que pode acontecer com você. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha que interessante, Jesus poderia ter escolhido fariseus, Jesus poderia ter escolhido saduceus, escribas, ele poderia ter escolhido homens extremamente cultos, letrados, mas Jesus queria alguém que pudesse servi-lo com interesse, mesmo sendo extremamente limitado. E Jesus estava caminhando ali junto ao mar, e quando ele olha naquela cena impressionante, ele está caminhando junto ao mar da Galileia, ele vê 2 irmãos. Eu fico imaginando que aqueles homens nem sabiam que teriam as suas vidas radicalmente transformadas através daquele chamado. Jesus olhou para Pedro e disse assim, Pedro, eu estou te chamando. Você quer me seguir? Deixe essa vida de pescador, porque eu farei de você um pescador de pessoas, um pescador de homens. Pedro diz a palavra de Deus, que embora fosse uma pessoa simples, embora não tivesse uma profissão tão conceituada na época, ele tinha uma disposição, ele tinha um interesse em servir a Cristo. Diz a Bíblia que ele imediatamente largou tudo e começou a seguir a Cristo. Imediatamente ele largou tudo e começou a seguir a Cristo. Nos tempos em que nós estamos vivendo, Deus nem sempre vai usar as pessoas mais qualificadas, nem sempre Deus vai usar as pessoas mais capacitadas, e pode ser que eu esteja nessa manhã falando com alguém que não tem uma faculdade, pode ser que eu esteja falando com alguém que nunca teve a oportunidade de ingressar num campo acadêmico mais elevado, talvez você não tenha os recursos que outras pessoas aí fora têm, você não seja um empresário, mas eu quero dizer para você, em nome de Cristo Jesus, que é pessoas justamente dispostas a aceitar imediatamente o chamado de Cristo que Deus está procurando. Ele não chama os mais capacitados, mas aquele a quem ele chama e que aceita o chamado, ele capacita. E você é um destes que está sendo chamado por Jesus.
Você será discípulo de Jesus no tempo mais crucial, no tempo em que os discípulos gostariam de estar vivendo, que é o tempo em que nós estamos vivendo. É interessante que quando Pedro foi escolhido por Cristo, Pedro comprou uma briga com Satanás. Ao longo de toda a narrativa dos evangelhos, você consegue perceber isso em Mateus, Marcos, Lucas e João. Pedro, na narrativa bíblica dos evangelhos, ele tem um local de destaque. Porque, embora ele tivesse defeitos, ele tinha virtudes, ele era um líder nato, ele era pronto a sempre estar ao lado de Cristo, se posicionar quando a situação pedia uma iniciativa. Pedro era a pessoa certa para o momento certo. E Satanás sabia disso? Então Satanás começou a atacar Pedro com todas as suas forças. E nós vamos estudar sobre este ataque que Satanás fez para destruir a vida de Pedro. Agora, eu quero apenas fazer um parênteses e dizer que não é apenas, no contexto do grande conflito, uma luta que envolve Cristo e Satanás. É uma luta que envolve a descendência de Cristo, que é a igreja, os descendentes da mulher, e a descendência de Satanás, ou aqueles que estão, de certa forma, se posicionando ao lado de Satanás. Quando você vai para Gênesis 3,15, a palavra de Deus diz ali que logo após o pecado, haveria uma divisão, 2 grupos bem marcados, bem específicos, caminhariam ao longo de todos os séculos. De um lado estaria os descendentes do cordeiro, os descendentes da mulher. Do outro lado, os descendentes da serpente. E a palavra de Deus diz que haveria uma inimizade eterna. Essa inimizade não é apenas uma inimizade entre Cristo e Satanás, mas é uma inimizade que é colocada entre as pessoas que se posicionam direto ou indiretamente do lado de Satanás e as pessoas que se posicionam do lado de Cristo. Eu quero ler alguns pensamentos. Eu, quando estou pregando, geralmente não gosto muito de ler, mas eu achei tão forte o que eu vou mostrar, que eu quero pedir para você permissão para ler alguns textos. Uma grande escritora, a mulher usada por Deus, Ellen White, no livro O Grande Conflito, na página 518 e também na página 519, falando sobre isso, deixou pedras preciosas que eu preciso compartilhar com você. Eu vou procurar fazer a leitura de uma forma pausada, para que ela não se torne cansativa, mas eu preciso que você esteja conectado comigo, tá bom? Agora olhe para cá. Vamos estar juntos conectados. A palavra que eu quero trazer para vocês, que está no Grande Conflito, página 518, é a seguinte: o grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido por cerca de 6.000 anos, logo deve terminar. E o maligno está redobrando seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem e prender as almas em ciladas. Ele quer reter o povo em ignorância, trevas e impenitência, até que termine a mediação de Cristo Jesus no santuário celestial e não haja mais sacrifício pelo pecado. É o que ele está procurando fazer. Satanás bem sabe que todos quanto ele puder levar a negligência à oração, a negligência ao estudo da Bíblia, serão vencidos por seus ataques. Portanto, ele inventa todo o artifício possível para ocupar a mente. Perceba, a batalha onde? Na mente. Posto que, não podendo ser visto de maneira escondida e na espreita, ele está a trabalhar juntamente com todo o exército de demônios para levar os verdadeiros adoradores à negligência da parte espiritual. Semelhante a um ágil general, ele formula de antemão os seus planos. Vendo ele uma pessoa que está querendo estudar a Bíblia, ele toma nota do assunto que vai ser estudado, ou daquilo que será apresentado num sermão, por exemplo. E então ele emprega todo o engano possível para amoldar as circunstâncias, a fim de que a mensagem não atinja aqueles que ele está tentando enganar naquele ponto. Alguém que mais necessite da advertência estará empenhado em alguma transação comercial, quer requer a sua presença ou algum outro, será impedido de ouvir as palavras que podem ser cheiro de vida para a vida. Você percebe? Quando um pastor está se preparando para pregar, quando Satanás sabe que aquela mensagem pode fazer a diferença na vida de alguém, ele faz de tudo para que algo aconteça
e a mensagem não chegue. Ou quando ela chega, que a pessoa não esteja num processo de clareza mental, de abertura espiritual, para permitir que aquilo entre e lhe proteja dos ataques, porque ele está só esperando o momento certo para destruir. E Satanás esperou o momento certo para atacar a Pedro. É interessante que quando você analisa a vida de Pedro, você percebe que ao lado de Jesus, ele cometeu muitos acertos, mas também muitos erros. Mas Pedro viu que o momento certo para acabar, Satanás viu que o momento certo para acabar com Pedro era no contexto que antecedia a cena da cruz. E agora eu quero analisar com vocês Mateus 24, abra comigo a palavra de Deus. Mateus, capítulo 24, nós vamos ver aqui uma coisa interessante. Mateus capítulo 26, tá? Mateus 26. Mateus 26, o verso 33 e 34, diz assim, Mateus 26, verso 33 e 34. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha que ponto interessante. A palavra de Deus diz que um pouquinho antes da cruz, nós estamos falando aqui de alguns poucos momentos antes da cruz. A palavra de Deus diz que Jesus olhou para Pedro. E Pedro, antevendo que algo poderia acontecer, e diante das palavras de Cristo, ele se posiciona como sendo alguém forte. Alguém que poderia estar ao lado de Cristo, independente de qualquer situação. Imagina a cena. Pedro olhando para Jesus. Jesus olhando para Pedro. E Pedro dizendo assim, Jesus, ainda que todos te negarem, eu não sairei do teu lado. Quando Pedro colocou-se dessa forma, com uma soberba natural humana, que é implícita da nossa natureza, Satanás percebeu que era o tempo de tentar acabar com Pedro. Porque Satanás sabia que dentro de algumas horas, a cena da cruz poderia acontecer e mudar a história da humanidade. E Satanás também sabia que Pedro estava sendo convocado para ser o embaixador desse reino. Então ele falou assim, agora eu vou acabar com Pedro. E é interessante que quando ele decidiu acabar com Pedro, ele começou então a expor Pedro. Primeiro ele expõe as propensões naturais. Depois ele expõe os medos. E por fim ele expõe o desânimo. Como é que aconteceu isso de forma progressiva? Abra comigo a palavra de Deus em João capítulo 18, verso 10. João capítulo 18, verso 10. A palavra de Deus diz o seguinte, Evangelho de João capítulo 18, verso 10. E nós vemos agora o testemunho de um amigo, João, o apóstolo João, que era amigo de Pedro, discípulo de Jesus. E ele contando aqui o relato, ele diz o seguinte, então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Perceba que a primeira estratégia do inimigo foi assim, se eu quero acabar com Pedro, perceba que é o mesmo Pedro que disse que Satanás está como leão, rodando para devorar. Primeira coisa que Satanás percebeu, Pedro é muito impulsivo, ele é muito explosivo, e ele então pegou uma característica da personalidade de Pedro, o excesso de autoconfiança, o aspecto de ser um homem explosivo, colérico, ele disse assim, agora eu vou humilhar Pedro. No momento em que Pedro deveria estar orando, Pedro estava tentando matar. No momento em que Pedro deveria estar intercedendo, Pedro estava cortando a orelha. Algo que envergonharia a biografia deste homem de Deus. No momento em que Pedro precisava ser um homem espiritual, ele estava agindo como um homem carnal. E você sabe que todos nós também temos propensões naturais. Eu estou falando com alguém que é tímido, que no momento em que você precisa ser corajoso para testemunhar para o seu vizinho, de que nós estamos a um passo da volta de Jesus, você não tem coragem. Estou falando com alguém que é explosivo, que esta semana está carregando, quem sabe, a dor no coração de ter gritado com a esposa, ter gritado com os filhos, ter arrumado uma confusão em casa. Estou nesse momento falando com alguém que sabe que tem defeitos,
que têm sido potencializados através de escolhas erradas. E essas propensões naturais têm te envergonhado e têm feito, de certa forma, com que você ouça a voz do diabo, dizendo assim, você não serve para isso. Você não vai conseguir vencer. Perceba que uma das estratégias de Satanás é a mesma que ele usou com Pedro, que é expor nossas fraquezas naturais. Todos nós temos. Não é só Pedro. Eu tenho, você tem. O segundo passo foi expor os medos. Todos nós temos medos. A palavra de Deus diz que aquele homem que era corajoso, depois de ter sido exposto no seu defeito de caráter, de personalidade, ele foi exposto na sua covardia. Ele era corajoso até certo ponto. E todos nós podemos, de certa forma, dizer que somos Jesus até certo ponto. É possível que você diga que é Jesus até o ponto em que o patrão chama você e diz assim, ou você fica com o seu trabalho, ou você fica com a sua fé. Aí parece que toda a nossa coragem cai por terra. Às vezes você é corajoso até o ponto em que a pessoa com quem você está namorando diz assim, ou você entra comigo numa relação pecaminosa, ou você fica com a sua fé. Todos nós, em algum momento, teremos que escolher entre a nossa coragem por Cristo e a nossa covardia humana. E nesse momento aparecem os medos, e a palavra de Deus diz que foi algo triste que aconteceu com Pedro. Em Mateus capítulo 26, novamente, nós lemos aqui o relato que é colocado no Evangelho, do momento em que marcaria novamente a biografia desse homem. Versos 74 e 75, diz assim a palavra de Deus. Mateus 26, versos 74 e 75, diz assim: Então Pedro começou a praguejar e jurar, não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saiu chorando dali amargamente. Olha que interessante. Primeiro, aquele homem corajoso foi desmascarado pelo inimigo. E o inimigo zombou aí, você acha que é homem de oração? Você é o homem que pega a faca e quer matar. E depois Satanás aproveita da fragilidade de Pedro e expõe os seus medos. E quando ele está com medo, no momento mais acentuado da vida de Pedro, o momento que praticamente todos nós conhecemos, a palavra de Deus, ela tenta, de certa forma, ocultar a grande realidade, ou amenizar, seria esse o contexto, porque se nós pudéssemos contextualizar, na verdade Pedro disse palavrões. Seria como se ele tivesse olhado para aqueles que estavam questionando e tivesse falado um palavrão, amaldiçoando o contexto da acusação e amaldiçoando o próprio Cristo. Eu imagino que ele deve ter falado palavrões. O que ele não percebeu é que no momento que ele estava negando e que o galo desmascararia toda essa pretensa espiritualidade, Jesus estaria olhando para ele. Pedro estava com medo. E pode ser que você esteja também com medo. E Satanás usa muito o medo para intimidar as pessoas. E na hora que nós estamos com medo, nós temos que fazer uma escolha. Esse é um tempo de medo. Nós, naturalmente, temos medo. Muitos têm medo, agora até de sair de casa para o supermercado. Será que eu vou voltar com o coronavírus, vou morrer? Muitos estão com medo porque o nosso país está numa situação caótica no âmbito da saúde, caótica no ponto político. E algumas pessoas me procuraram essa semana, pastor, eu estou com medo. Quando nós temos medo, Satanás às vezes aproveita para variar os ataques e tentar destruir a nossa fé. E por fim, levou ao desânimo. Eu quero ler um outro texto que a gente não conecta muito, que está em João capítulo 21, verso 3. João capítulo 21, novamente o Evangelho de João, capítulo 21, verso 3. Primeiro ele teve as suas propensões naturais desmascaradas, depois o medo apresentado e por fim o desânimo. João 21, verso 3. Aqui o contexto é após a ressurreição de Cristo. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, mas Pedro não conseguia mais se enxergar como um homem de Deus. E quem sabe você também não se enxergue mais como um homem de Deus. João capítulo 21, verso 3 diz assim: Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Por que Pedro, mesmo depois de ter visto Jesus ressuscitado, voltou para pescar? Quando você estuda isso à luz do Espírito de Profecia, você percebe
que ele voltou a pescar, porque essa postura dele seria mais ou menos o seguinte: eu não sirvo mais para ser um apóstolo, eu não tenho mais credibilidade diante de vocês, eu não tenho mais condições emocionais de ser um pastor do rebanho de Jesus. Então, eu vou fazer o que eu sei fazer. E o que eu sei fazer? Pescar. Era como se ele estivesse jogando o paletó do sacerdócio e voltando para ser apenas um pescador. Naquele contexto, ele estava totalmente desanimado, sem esperança. E algumas vezes eu percebo que a crise que às vezes fortalece alguns, gera desânimo em outros. Nesse momento que nós estamos vendo, nesse exato momento da história, eu vejo irmãos adventistas animados, consagrando suas vidas, e vejo outros que estão lentamente cedendo aos ataques, desanimando na fé. No começo estavam assistindo as lives, agora nem mais lives estão assistindo, não tem mais orado, a família está um caos, você vai desanimar. Perceba que a mornidão espiritual é uma estratégia. Outra estratégia do inimigo nesse tempo do fim, escuta o que eu estou dizendo, é o extremismo. Tem outras pessoas que diante do que está acontecendo estão ficando fanáticas, compartilhando vídeos que são colocados ali no WhatsApp, com um pensamento teológico totalmente distorcido. Eu fiquei sabendo, alguns dias atrás, aqui no nosso território da ápice, aqui no nosso território, de pessoas que estão querendo vender as casas e sair correndo de maneira abalhotada para mato, para sítio. Sabe, não é assim. Se por um lado a indiferença é diabólica, por outro lado o extremismo do fanatismo também é diabólico. Algumas pessoas estão acreditando em falsas doutrinas. Analisando o cenário atual, estão pesquisando, indo atrás de ensinamentos totalmente distorcidos, livro de Apocalipse, Daniel. Outra maneira de Satanás estar atacando você, a mim, é através de provações financeiras. Não se iluda, dentro do contexto escatológico, uma crise econômica antecede a volta de Jesus. Para que dois poderes se levantem, e eu não posso aqui, não tenho tempo para falar sobre isso, dois poderes se levantem para tentar salvar a humanidade, que é a primeira e a segunda besta de Apocalipse 13. Desta forma, o que está acontecendo, esse cenário caótico, econômico, é uma estratégia diabólica para também desanimar a muitos na fé. Outras situações que têm acontecido, problemas familiares. Satanás está atacando muitas famílias. Por incrível que pareça, como pastor, eu tenho presenciado nessa quarentena muitos lares e tentado ajudar muitas famílias que estão se destruindo devido ao confinamento, passando mais tempo juntos, enfrentando problemas juntos. Quantos esposos ofendendo as esposas, esposas ofendendo os esposos, quantas traições virtuais, quanta coisa triste está acontecendo. Quantos problemas familiares, porque Satanás sabe que se ele destrói a família, ele enfraquece a igreja, por sua vez, enfraquece o reino de Deus. A família é a coisa mais linda que Deus instituiu na terra. Perceba que Satanás não quer apenas destruir você, ele quer destruir seu cônjuge, ele quer destruir seus filhos, ou quer destruir seu pai, sua mãe, seu irmão. Satanás ele está atacando para destruir as famílias. E Satanás está atacando nesse tempo do fim, através das concupiscências. O que é concupiscência? A palavra concupiscência significa desejo incontrolável. E a Bíblia diz que todos nós somos tentados na nossa concupiscência. Ou seja, cada um de nós tem fraquezas. Alguns têm fraquezas no campo dos vícios, outros têm fraquezas no tocante à sensualidade, outros têm fraquezas no tocante à veracidade. Ou seja, todos nós temos fraquezas. E Satanás conhece e estuda cuidadosamente cada um de nós. E ele está atacando com força, com ênfase. Outras vezes, nós percebemos que o inimigo está usando decepções espirituais. Quanta gente desanimando na fé. Quanta gente desanimando na fé. Pessoas que, em vez de olhar para Cristo, estão olhando para o ancião, estão olhando para o pastor, estão olhando para um líder de departamento. Aquele que se coloca a base da sua fé numa pessoa nunca será sólido. A decepção espiritual parte do pressuposto de que o alvo do alicerce está errado. Se você coloca a sua fé em Cristo, você está fortalecido. Agora, diante disso tudo, eu tenho um texto que é o texto talvez mais lindo desta manhã. Eu queria convidar você a ler esse texto. Jesus sabia que Satanás seria atacado. Jesus sabia, ou melhor dizendo, que Pedro seria atacado. E no livro de Lucas capítulo 22,
Leia comigo Lucas capítulo 22. Lucas 22, verso 31. Lucas 22, verso 31. Nós estamos caminhando para a parte final dessa mensagem. Lucas 22, verso 31 diz assim. Olha que texto poderoso. Eu não sei se você já conhecia esse texto, mas a palavra de Deus diz assim. Simão Pedro, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha que coisa linda. Momentos antes de Pedro negar Jesus, momentos antes de Pedro passar pelo vale mais profundo e difícil da sua vida, momentos antes disso acontecer, Jesus olhou para Pedro e disse assim, Pedro, eu orei por você. Você consegue imaginar essa cena? Jesus tinha muitas coisas para pensar. Jesus tinha uma cruz para enfrentar. Mas diante disso tudo, eu imagino Jesus indo por um lado. Jesus pensando em todos os discípulos, mas Jesus se ajoelhando, conversando com o Pai. E Jesus orando mais ou menos assim, Pai, Pedro, que eu amo tanto, vai ser atacado. Dentro de alguns instantes, Satanás vai tentar destruir com a vida de Pedro. Pai, coloca a tua mão poderosa sobre Pedro. Cuida de Pedro. Você consegue imaginar o diálogo entre o Pai, entre Jesus, o Espírito Santo, a divindade unida para salvar, para fortalecer e levantar um homem? Eu orei por você. Que frase linda. Jesus disse, eu orei por você, Pedro. Porque Satanás vai te atacar. Ele quer te peneirar, ele quer te jogar fora. Eu orei por você. Eu consigo imaginar nesse momento, Jesus olhando para você. Você que está com o seu smartphone na mão, assistindo essa mensagem. Jesus olhando para você, você que está, quem sabe em casa, assistindo pela televisão. Ou com o seu tablet, ou com o seu computador. Pode parecer que ninguém está vendo, afinal de contas você está em casa, mas Jesus está te vendo. Jesus sabe que você tem lutas. Jesus sabe que você tem fraquezas. Jesus sabe que você está na mira de Satanás. Ele vai fazer de tudo para acabar com a sua vida, para acabar com o seu casamento, ou com o seu futuro casamento, acabar com a sua vida espiritual, acabar com a possibilidade de você ser um jovem usado poderosamente por Deus. Mas a mensagem aqui, da palavra de Deus, é de que Jesus conhece você. E você não está sozinho nesse conflito. Se você está na mira do diabo, não se esqueça que se você quiser, você estará amparado pela proteção de Deus. Eu orei por você. É interessante que Jesus não apenas orou. Quando você vai para o momento da negação, que está lá em Lucas 22, 61, a Bíblia diz que Jesus olhou. Jesus orou por Pedro. Jesus olhou com amor e perdão para Pedro. E por fim Jesus confirmou um homem destruído. Lá em João capítulo 21, Jesus aparece depois da pesca miraculosa. Ele olha para Pedro e por 3 vezes seguidas ele diz assim, Pedro, você me ama? E Pedro envergonhado diz, Jesus, tu sabes que eu te amo. E Jesus repete, você me ama? E Pedro envergonhado diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pela 3ª vez diz, Pedro, você me ama? E já Pedro destruído diz assim, Senhor, o Senhor sabe de tudo. Eu não tenho máscaras. Há pouco eu estava te negando. Mas se o Senhor puder aceitar esse homem que é um lixo na sua estrutura, ainda assim, tu sabes que eu te amo. E Jesus olha para Pedro assim, Pedro, quem é que disse que nessa luta você está sozinho? Quem é que disse que é o fim da linha? Quem é que disse que você tem que voltar a pescar, Pedro? A minha missão para você continua, você tem que pescar homens. Você vai ser um homem poderoso nas minhas mãos. Você teve um capítulo triste, mas muitos capítulos lindos serão escritos. Apacenta as minhas ovelhas. Eu vou estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Pedro se levantou. Pedro se fortaleceu em Cristo Jesus. E Pedro venceu. A palavra de Deus diz que Pedro, através dos seus registros
das suas epístolas e através da sua vida mostrou que na luta entre o bem e o mal, mesmo quando nós estamos na mira do diabo, nós podemos ser vencedores. Eu quero ler alguns poucos textos. Primeiro, a esperança mostrada aqui no testemunho escrito. 1 Pedro, leia comigo, 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Olha o que esse homem escreveu. 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. Olha que coisa linda. Logo, o Supremo Pastor irá se manifestar, e recebereis a imarcessível coroa da glória. Aquele homem que estava destruído disse assim: eu creio que ele continua contando comigo. E se você estiver junto comigo, diz Pedro, nessa missão, logo Jesus voltará, e ele colocará sobre a sua cabeça, como colocará sobre a minha cabeça, a coroa imarcessível de glória, a coroa da vida eterna. Ele também escreveu na segunda carta, no capítulo 3, verso 17 e 18, segunda carta, capítulo 3, verso 17 e 18, ele escreveu o seguinte: pois vós, amados, prevenidos como estáis, de antemão acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, abandoneis a vossa própria firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora e para sempre. Em outras palavras, não desista. Eu não desisti. Eu falhei, eu caí, eu neguei, mas eu estou aqui, crescendo na graça de Jesus. Cresça também na graça de Cristo Jesus. A Bíblia não conta o que aconteceu com Pedro, mas se você buscar o testemunho de Jerônimo, de Gessipo, Orígenes de Alexandria e grande parte dos primeiros cristãos, você vai ver que há uma unanimidade, praticamente, de que Pedro, ele foi preso por volta do ano 65 depois de Cristo, na cidade de Roma. Há uma história que é apresentada, nós não sabemos qual é o grau de veracidade dessa história, mas ela está presente em mais de um registro, que diz que Nero decretou a execução dos cristãos. E ao decretar a execução dos cristãos, as pessoas chegaram até Pedro e disseram assim: Pedro, vamos embora, vamos fugir. E Pedro conseguiu, juntamente com alguns líderes, de maneira na espreitada, na calada noite, fugir. E quando ele estava passando ali pelos portões da cidade, em rumo a um esconderijo, para não ser morto, diz o relato que Pedro teve uma visão. E naquela visão, ele viu Jesus. E Jesus estava numa direção contrária, entrando na cidade. E Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, por que o senhor está indo para lá? E ele responde para Pedro: eu estou indo para ser crucificado. Pedro imediatamente abandona os seus amigos e ele volta com coragem e é preso na sequência. Ele tinha a oportunidade de fugir, mas escolheu ser preso para morrer. Ele se lembrou do que Jesus havia dito para ele, lá em João capítulo 21. Quando Jesus chegou para Pedro e disse assim: Pedro, você foi covarde, apacenta as minhas ovelhas. Mas no final ele diz assim: um dia alguém vai estender você. E a Bíblia diz que na sequência que isso falava Jesus com respeito à sua morte. Se você teve um capítulo de vergonha porque você foi atacado por Satanás, você vai ter um capítulo glorioso, porque você vai morrer da mesma maneira como eu morri, para mostrar sim que eu posso pegar um covarde e transformar esse covarde num instrumento nas minhas mãos. É interessante que Pedro, quando estava para ser crucificado, ele disse assim: eu não sou digno de morrer como Jesus. Eu sei em quem eu tenho crido. Pode me crucificar de cabeça para baixo. Pedro morreu. Satanás colocou o alvo sobre Pedro e tentou a vida toda destruir Pedro. Mas ele não tirou de Pedro o privilégio, o direito de viver pelo Evangelho, de morrer pelo Evangelho. E de um dia, quando ele estiver entrando na cidade santa, ver o seu nome escrito nos muros. Que coisa linda. Você está na mira do diabo. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que você também está debaixo das asas de Deus, sob os seus cuidados. Eu quero orar para que nesses últimos momentos que nós estamos vivendo na terra, Satanás não tire você do povo que está caminhando dia após dia para entrar na cidade santa. Ele vai fazer de tudo para te tirar. Ele vai fazer de tudo para te destruir.
Ele está como um leão rugindo para te devorar. Mas assim como Jesus foi com Pedro, gracioso, misericordioso, Jesus será contigo. A Júlia vai cantar um hino. E após a Júlia cantar esse hino, eu quero fazer uma oração. Eu não sei se é a sua casa que está sendo atacada. Eu não sei que tipo de provação você tem tido. Mas eu só sei de uma coisa, olhe bem para mim. Ser fiel até a morte. Pode dizer comigo? Repita aí na sua casa. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Repita de novo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Lança sobre Jesus todas as vossas ansiedades. Lança sobre Jesus a sua preocupação, porque Ele tem cuidado de você e Ele vai fazer você ser nele um vencedor. Sob suas asas, promessas preciosas, sempre me posso do mal me ocultar, salvo em Jesus e confiante na graça. Nada no mundo me pode abalar. Descansarei
Vamos conversar com o nosso Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque nós podemos confiar e descansar em Ti. É verdade que não está sendo fácil. O Teu povo está sendo atacado de maneira opressiva pelo inimigo. Eu imagino que o inferno está cada vez mais revoltado, ataques sobre pastores, sobre líderes, sobre os membros, sobre famílias, sobre jovens. A impressão que dá é que nós não vamos resistir, mas a Tua palavra nos assegura que o Senhor é o nosso escudo e broquel, que o Senhor é nosso refúgio, socorro bem presente nas tribulações, de que por mais que Satanás tenha poder, o Senhor é infinitamente mais poderoso, e que o Senhor está do nosso lado, e que essa batalha não é nossa, que essa batalha é sua. Assim como o Senhor esteve com Pedro, assim como o Senhor teve misericórdia de Pedro, e o fez vencer o inimigo, e ter o nome na cidade santa, marcado nos muros dessa cidade, que todos nós possamos, pela graça e pelo poder de Cristo Jesus, também sermos vencedores. Fazemos parte do remanescente, os poucos que vão sobrar naquele dia em pé na Tua presença, para que possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida pelos séculos dos séculos. Que Tua paz repouse sobre cada pessoa que está conectada nesse momento e com fé se entrega nas Tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a paz de Jesus esteja contigo. Obrigado, pastor Roger. Uma mensagem tão inspirada. Obrigado mesmo. Nós vamos fazer do que sempre fazemos, louvar a Deus para irmos embora. E vamos continuar com a mesma mensagem. Descansarei. Cante conosco também. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está. Minha alma está segura. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, e sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és
és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Eu descansarei, pois sei que és Deus. Não se esqueça, o inimigo pode atacar você, mas você é muito mais porque você tem em Cristo Jesus. Descanse nele, tá bom? Tenha um ótimo restante de sábado. Às 15 horas estaremos aqui para o drive-thru e às 17h30 trilhas, tá bom? Fique com Deus, uma boa tarde, tchau.